então talvez a substância amortecia, ele usava heroína, então era uma substância muito forte, então isso talvez amortecia toda essa dualidade e essas vozes que falavam na cabeça do John. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Continuando essa conversa sobre John Frusciante, uma coisa que me tranquilizou bastante foi lendo os comentários de vocês aí que talvez ter a análise feita por alguém que não conhece tão a fundo a carreira e a alma do John Frusciante pode trazer um ponto de vista diferenciado, e isso aí me deixa mais tranquilo para analisar as músicas sem a pressão de corresponder a expectativas. E a ironia disso tudo é que o John, na sua carreira e na sua postura, é a de não corresponder a expectativas, então uma bela coincidência na análise da música do John. Então agradeço a todos que sugeriram Second Walk pra gente falar hoje, né? Quando eu falo em embalo, nem sempre a música precisa ser rápida pra ter embalo, né? Por exemplo, as músicas do Pearl Jam têm bastante embalo, mas na verdade elas têm um tempo mediano, né? E aí, na verdade, não precisa ser sempre rápido a milhão pra caracterizar uma música com embalo, mas essa aí é muito boa e ela é rápida e tem embalo, né? Então Second Walk aí, belo pedido. E eu agradeço também que ela tem uma letra curtinha, porque eu tô em semana de provas e aí eu preciso parar e estudar. E gravar uma música do Eminem não ia ser muito bom, né? Páginas e páginas de letra ia complicar. Então eu agradeço a letra curtinha sugerida pro vídeo de hoje. Vamos falar da letra então? Vamos pro verso 1. I take a second walk down the street of fame. I've paid it off and I paid for it again. Então eu tive uma segunda caminhada, né? Foi lá e repetiu a caminhada através, né? Caminhou down the street of fame. Então ele caminhou pela rua da fama. I've paid it off and I paid for it again. Então eu paguei. I paid it off é quitar a dívida. Então eu quitei a minha dívida and paid for it again. Então eu quitei minha dívida, mas eu paguei novamente. A ideia é de sair do Chili Peppers e retornar para a banda, né? Então esse second walk, a segunda caminhada pela estrada da fama, mostra que ele aí pagou tudo que ele devia, mas depois ele disse que quer saber, eu vou fazer mais uma dívida e vou voltar para lá. All these miserable feelings never end, but to fall and be down, something I transcend. Então, todos esses sentimentos miseráveis nunca terminam. Olha só, né? Como John se tortura com a fama. But to fall and be down, something I transcend. Então, mas para cair e ficar para baixo, né? Cair e não levantar, né? Fall and be down. Então, ficar nessa situação de desespero sem poder se levantar, is something I transcend. Então, é uma coisa que eu consigo transcender. Então, bem interessante, né? Essa ideia do John, apesar de ter essa dualidade, essas contradições, né? Entre ser um músico famoso e fazer a sua carreira solo, ele consegue transcender a situação que ele se encontra, né? E o downs something é simplesmente uma contração para is something. Então, né? Cair e ficar para baixo é algo que eu transcendo. I've been a meal of mine and slid down my throat. And all I'm facing is one more way to go. Aqui é bem poético. Então, às vezes, a letra não precisa ser longa para ter poesia, né? Eu fui um alimento de mim mesmo. E eu deslizei minha garganta abaixo, né? Então, bem interessante, assim, né? Ele ser um alimento dele mesmo, pode ser que ele é autossuficiente, mas também pode ser que ele já estava se consumindo, né? Vivendo a sua dualidade entre querer sair e não aguentar a fama. Documentadamente, John Frusciante teve sempre essa coisa com a fama, né? Ele não queria ser famoso. Isso é muito curioso, assim, é muito interessante analisar essa parte psicológica, assim, porque ao mesmo tempo que tu não quer a fama e as coisas ruins que ela traz, isso é um questionamento que as bandas tinham muito nos anos 90, né? Antes e depois disso a gente não vê tanto, assim, mas nos anos 90 principalmente, isso era muito debatido, assim, o que é ser famoso, né? E aí a gente já começa a enxergar uma virada, uma engatinhada na indústria no geral sobre o que é ser famoso, né? Andy Warhol famosamente falou que todo mundo ia ter seus 15 minutos de fama, e isso se concretizou nos dias de hoje, né? Quem diria que antigamente eu e qualquer outra pessoa podia ter um canal no YouTube para poder conversar com outras pessoas sobre assuntos de domínio, né? Tu tinha que ter um acesso a um produtor para ser ingressado numa televisão ou um rádio e ser vinculado, e aí tinha toda essa parte burocrática que hoje em dia a gente passa por tudo isso, né? Um músico, até mesmo o John, pode produzir seu conteúdo e jogar na internet diretamente sem passar por toda essa parte da máquina, né? E é muito interessante como as coisas mudaram. E esse questionamento já tinha se iniciado lá no início dos anos 90, né? Então, ele ter sido, né, um alimento dele mesmo, ele ter se alimentado, se retroalimentado, talvez,
talvez, e aí ele mesmo se engasgou, se engoliu goela abaixo, né? Então ele já não se suportava, talvez, também, né? A condição que ele se encontrava, ou talvez o ego dele inflou demais que ele não se engolia, pode ser também isso, né? And all I'm facing is one more way to go. E tudo que eu estou encarando, né, que está à minha frente, é mais uma maneira de ir, né? A maneira de ir pode ser a morte, e aí talvez, só talvez, o seu uso de substâncias, né? E talvez ele usar substâncias era para apaziguar essa dualidade que queimava dentro dele, né? Então talvez a substância amortecia, ele usava heroína, então era uma substância muito forte, então isso talvez amortecia toda essa dualidade e essas vozes que falavam na cabeça do John. Died so many times and then reappeared. Então eu morri tantas vezes e depois reapareci. Olha só, a gente já falou bastante sobre isso nas músicas, né? Então a gente não precisa repetir aqui. All death looks like to me is a word that causes fear. Então tudo que a morte parece para mim é uma palavra que causa medo. Bem interessante, né? Então ele já chegou tão perto da morte que essa palavra simplesmente causa medo, mas a morte se reduziu a uma palavra. I'm taking my place in a world with different space. Então eu estou tomando meu lugar num mundo com um espaço diferente. Interessante. Não sei muito bem o que ele quer dizer com isso, né? Mas talvez com uma visão dele de mundo mudando, o espaço que ele ocupa também muda, né? Interessante. No time at all to accept how you move. Be who you are, do what you do, not win or lose. Yeah. Então, não tem tempo, né? Nenhum tempo, no time at all. Então, nenhum tempo e nem perto de qualquer tipo de tempo para aceitar como você se move. Ou seja, se move, não se questiona o motivo do movimento. Be who you are, então seja quem você é. Do what you do, faça o que você faz, not win or lose. Então, não ganhar e perder. Então, é muito interessante, né? Porque a gente vive numa sociedade hoje em dia que ela é totalmente nessa percepção de resultado, né? Vencer ou perder, né? Deu certo ou deu errado. E aí, na verdade, a ideia é simplesmente trabalhar por um resultado, mas não focar somente nele, né? Ser quem você é, fazer o que você faz. Então, o fazer é muito mais importante do que pensar lá no final, né? Na linha de chegada. Então, muito interessante essa letra, né? Bem curtinha, mas com baita poesia. Já mostra aí que o John... E aí essa clássica coisa também, né? Que ele se permite fazer na carreira solo. Ele pode se dar o luxo de fazer uma música curtinha, simplesmente jogar um pensamento que ele estava sentindo na hora. Claro que a música pode ser produzida e ele pode ter trabalhado nela muito mais, mas ela tem essa espontaneidade que parece que ele fez simplesmente num descargo de consciência. Ele jogou um pensamento para fora que ele estava pensando na hora, pensou, gravou, escreveu e já foi, né? Tá feita a música. Então isso é muito interessante, como parece muito mais espontânea a carreira solo do John Frusciante. Então letra curtinha, mas tem um entendimento melhor dessa letra, pescou alguma coisa, sabe um pouco mais desse momento que o John estava vivendo que eu não sei, deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo também. Quer dar uma recomendação? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.